Adorar a Eucaristia para alimentar a fé, parte 2. Tristemente, por desobediência à Igreja e desrespeito à tradição da Igreja, vemos tantos e tantos sacerdotes, uns bem-intencionados, outros mal-intencionados, dilapidando e tirando o sacrário do centro da Igreja, deixando de fazer adoração eucarística, impedindo os fiéis de se ajoelharem durante a consagração, impedindo os fiéis de se ajoelharem para comungar, deixando de levantar a hóstia no alto para que ela seja adorada, deixando de levantar o cálice no alto para que ele seja adorado, nunca expondo o Santíssimo Sacramento. Tiraram os genuflexórios das igrejas. Muitos lugares tiraram para que os fiéis não se ajoelhem na hora da consagração. Vejam, tudo isso está acontecendo e nós vamos perdendo a fé. No século XVI houve uma separação da Igreja da Inglaterra com a Igreja Católica. Os católicos ingleses, guiados pelo seu rei Henrique VIII, se revoltaram contra o Papa e deixaram ele de lado. Henrique VIII se proclamou o chefe da Igreja da Inglaterra. O chefe da Igreja não era mais o Papa, era o rei Henrique VIII. Só que ele fez esse ato de revolta e de rebeldia, mas em muitíssimos aspectos ele continuou com a fé católica e acreditava na presença de Jesus na Eucaristia. E o povo da Inglaterra continuou com fé católica. Eles acreditavam realmente na presença de Jesus na Eucaristia. Só que ele cometeu um outro erro, além dos tantos que já tinha feito. Ele nomeou um arcebispo chamado Cranmer, que no seu coração era completamente protestante. Cranmer sabia que o rei ainda tinha fé na Eucaristia e que ele não ia permitir uma pregação protestante. Ele achava que adorar Jesus na Eucaristia era superstição, uma idolatria. Então, sem que o rei Henrique VIII se desse conta, esse arcebispo malévolo, malvado, começou a mudar o rito da missa e fez uma reforma. E com essa reforma, ele foi tirando da missa alguns gestos devocionais que mostravam que Jesus estava realmente presente na Eucaristia. Sem que ninguém pregasse contra a Eucaristia, sem que ninguém dissesse nada contra a presença de Jesus na Eucaristia, no espaço de uma única geração, toda a Inglaterra deixou de crer na presença de Jesus na Eucaristia. Vejam a força do rito, a força da liturgia, a força da celebração. Se a nossa celebração é uma celebração em que nós não nos ajoelhamos, se a nossa celebração é uma celebração em que nós não adoramos Jesus na Eucaristia, se em nossa celebração não atestamos com nossos gestos, com nossa postura, a presença de Jesus na Eucaristia, nós vamos perdendo a fé. O povo está perdendo a fé na Eucaristia. Em alguns lugares, nós vemos claramente pessoas que vão receber a comunhão de pé e na mão, e estendem uma única mão com um gesto de despeito, de pouco caso, e ainda limpam a mão na roupa. Alguns voltam para o seu lugar e sentam-se escarrapachados no banco, e continuam cantando, e nem sequer dirigem uma palavra a nosso Senhor Jesus Cristo. Não adoram, não falam com Jesus. Quantos lugares já não se respeitam mais nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado? Como é possível perder a fé na Eucaristia? Nós perdemos a fé se nós deixarmos de praticar a fé. E o ato da fé é o ato da adoração, é o ato de dobrar os joelhos. Nos afrescos e mosaicos das catedrais antigas na Europa, muitas vezes pintaram cenas apocalípticas do juízo final.
E nessas cenas, muitas vezes, o diabo e os seus demônios são retratados, são pintados, são simbolizados no mosaico ou no afresco sem o joelho. No desenho, o diabo só tem perna, porque o simbolismo que está lá é esse. Existe algo de demoníaco em não se ajoelhar diante de Deus. Existe algo de demoníaco em não adorar a Deus. É por isso que nós precisamos urgentemente da adoração eucarística. Nós precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos diante do sacrário, diante de Deus. Precisamos voltar a fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, nos inclinar diante de Deus. Texto Padre Paulo Ricardo. Vejam o que disse Jesus ao profeta Pedro II de Santa Catarina no dia 6 de abril de 2001. Meus filhos, sabem por que venho pedindo tanto que dobrem os joelhos em minha frente? É porque esse ato é o que mais me dá o direito de ser o único rei onde o diabo queria que eu me prostrasse diante dele de joelhos. Seria ele, então, o único. Como está chegando o fim, ele conseguiu enganar meus servidores, fazendo que não mais permitissem dobrar os joelhos em minha frente, já que não os dobrei para ele. E os que vêm proibindo este ato diante de mim, o caminho que os trazia para diante de seu Criador foi desviado. Então, perdem-se os que vêm proibindo e os que lhes obedecem. E no dia 12 de outubro de 2000, Jesus disse: Meu filho, a maior razão que faz afastar o Satanás de cada um de vós é quando se ajoelham diante do altar, na frente do Santíssimo Sacramento. Este gesto é o que mais incomoda este tirano. Por isso colocou na cabeça da maioria que não se deve mais se ajoelhar. Um rei só é honrado quando todos se curvam diante dele. Mas, para mim, todos devem dobrar seus joelhos. Isto fizeram os meus grandes profetas, meus apóstolos e todos os santos, porque assim procedem diante de mim. Todos os anjos no céu, junto com minha doce mãe, pois até ela não chega em minha frente sem antes dobrar os seus joelhos. Agora que vem chegando a minha hora, este inimigo quer que ninguém mais faça isto. Mas eu conto com vocês, filhos amados. Todos terão direito de passar para a outra vida. Aqueles que, quando eu vier, os encontrar com este procedimento. Feliz de quem lê, segue e divulga o livro A Palavra Viva de Deus, porque será chamado de Filho da Luz.